Richer. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar e apresentar alguns detalhes da empresa que represento. Meu nome é Robert de Macedo Soares Richer, tenho formação de engenharia, trabalho na empresa MMC Automotores do Brasil desde 1995. Comecei como gerente financeiro, depois fui promovido a diretor financeiro e passei, em 2010, a exercer a função como presidente até então. A empresa MMC Automotores do Brasil é uma empresa um pouco diferente daquilo que nós lemos e vemos do mercado automotivo brasileiro, uma vez que ela tem 100% do seu capital nacional, ela tem um contrato de representação da marca no país e uma licença técnica para produzir alguns modelos, alguns tipos de carro. É uma empresa que foi constituída em 91, está presta a completar quase 25 anos de operação no Brasil. Nós temos uma operação fabril no sul de Goiás, em Catalão, onde temos 1 milhão de metros quadrados, em torno de 500 mil metros quadrados de área construída, um investimento até então na ordem de mais de 2 bilhões de reais, em torno de 3.500 pessoas, de colaboradores, o que representa em torno de 4% da população de Catalão, trabalha diretamente na nossa fábrica. Nós somos um dos principais, estamos entre os 10 principais contribuintes do Estado de Goiás e mais de 50% do que recolhe o município de Catalão é proveniente das operações da Mitsubishi. Estou à disposição para qualquer esclarecimento e espero poder sanar todas as dúvidas que aqui forem me perguntadas. Muito obrigado. Obrigado, senhor Robert. E passamos, então, a palavra à nossa relatora, senadora Vanessa Graziotti. Doutor Robert, o senhor afirma que está na empresa desde 1995, mas passou a ocupar o cargo de diretor-presidente, a partir de 2010. Sim. A sede administrativa da empresa, apesar da fábrica ser em Goiás, a sede administrativa é no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Sim. Lá é que o senhor fixa a moradia. Sim. O senhor, como presidente, obviamente, participa do processo de tomada de decisão da empresa. Sim. Todos, sobre todos os aspectos. Na grande maioria eu tenho um corpo de 9 diretores, entre todas as áreas, entre comercial, marketing, jurídico, planejamento, engenharia e suprimentos, e divido com eles essa tarefa. Perfeito. Os senhores Paulo Arantes Ferraz e Eduardo Souza Matos, eles são diretores da Mitsubishi Automotores do Brasil? O Paulo Arantes Ferraz foi o presidente antecessor da MMC Automotores do Brasil, e eu acho que a senhora fez uma confusão, porque não é Eduardo Souza Matos, é Eduardo Souza Ramos. Souza Ramos. Eduardo Souza Ramos, ele faz parte do conselho, é o presidente do conselho de administração. O doutor Paulo, então, Paulo Arantes Ferraz, ele foi presidente da empresa? Foi presidente da empresa. Ele foi o seu antecessor? Sim. O senhor o substituiu? Exatamente. Na presidência. E hoje ele faz parte do quadro Não, da empresa? ele se desligou por completo da empresa no começo de 2010. Ele saiu quando o senhor assumiu a presidência? Exatamente. Então. E o senhor Eduardo de Souza Ramos, ele ainda pertence aos quadros da empresa? Sim, ele é presidente do conselho? É o presidente do conselho de administração. Desde quando o senhor poderia? Desde o conselho de administração foi montado em 2008. Ele sempre exerceu essa função como presidente do conselho.
Bom, a razão de o senhor estar aqui, o senhor sabe que são questões relativas à questão tributária da empresa, não é? Então, eu lhe pergunto como que a empresa Mitsubishi Automotores, como ela promove a defesa tributária perante o Poder Judiciário, perante os órgãos administrativos da primeira, da segunda instância, perante o CARF. Como que é organizada a defesa perante o sistema tributário brasileiro da empresa? Ok. Apesar nós termos um departamento jurídico na MMC Automotores, nós temos advogados contratados dependendo da matéria. Especificamente, matérias relativas ao CARF, nós temos um escritório tributarista, que é o escritório do Dr. Hamilton Dias de Souza, que é quem nos defende todo o processo junto ao CARF, em conjunto com o senhor Mauro Marcondes, representante da empresa... Mauro Marcondes. Mauro Marcondes, que é uma pessoa que tem bastante experiência e nos faz inúmeras sugestões por ter trabalhado mais de 50 anos no ramo automotivo. Então, ele nos dá alternativas, sugestões, que nós acolhemos essas sugestões e discutimos com o Dr. Hamilton. Uma vez estabelecida a tese da defesa, e aí é feito o trabalho de defesa. Então, se eu bem entendi, a empresa ela dispõe de um departamento jurídico. Sim. Mesmo dispondo de um departamento jurídico, ainda em determinados casos, há a contratação de outros escritórios de advocacia. E que, nesse caso, quem são os responsáveis pela contratação desses escritórios dentro da diretoria da empresa? Na verdade, é o departamento jurídico que acompanha tudo isso, mas eu tenho conhecimento dos processos. O Conselho de Administração não interfere nesses assuntos? A empresa tem um Conselho de Administração e também tem um Conselho Fiscal. Isso é matéria mais para o Conselho Fiscal, que tem representantes dos acionistas e da empresa que discutem no Conselho Fiscal. Então, não há possibilidade de contratação de escritório sem que haja a sua aprovação como diretor-presidente da empresa? Não. Perfeito. O senhor conhece ou já ouviu falar nas empresas Alfa Atenas Assessoria Empresarial Limitada? Não. Nunca ouviu falar? Não. Eu posso repetir, Alfa Atenas Assessoria Empresarial Limitada. E na empresa Planeja Assessoria Empresarial Limitada? Não. A Mitsubishi foi procurada algumas vezes por esta empresa ou através de Vossa Senhoria ou do departamento jurídico? Não, através de mim, com certeza não. Do meu jurídico também não, mas não, porque não tive nenhum retorno sobre esse ponto. Então, não temos nenhum contato com nenhuma dessas empresas. O senhor conhece ou já ouviu falar dos senhores Silvio Guatuma Romão? Não. Ezequiel Antônio Cavalari? Não. Edson Pereira Rodrigues? Não. A empresa que o senhor dirige já foi procurada, o senhor tem conhecimento, o senhor não conhece, mas já ouviu falar que a empresa tenha sido procurada por essas pessoas? Não. Nem pelo setor jurídico? Nunca lhe comunicou esse fato? O senhor conhece ou já ouviu falar nas empresas Marcondes? O senhor já citou. Marcondes e Maltoni, empreendimentos. Sim. Essa o senhor disse que é o escritório jurídico? Não, ele é uma empresa de assessoria e consultoria, não é um escritório jurídico, que tem grande experiência na indústria automobilística, mais de 50 anos trabalhando no setor, que nos assessora junto aos processos, dando sugestões de defesa. E também, uma vez que essas defesas estão estabelecidas, elas são defendidas no CARF pelo escritório Marcondes Maltoni.
E a empresa SGR Consultoria Empresarial Limitada? Não. 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 Nunca teve nenhum contrato? Contato ou também contrato nunca tive com essa empresa. Mas a Marcondes, sim, contrato sim, Marcondes, oficial. Sim. E com a empresa Rodrigues e Advogados Associados? Não. Também não. A empresa que o senhor dirige já foi procurada por essas empresas? Não que eu tenha conhecimento. Somente pela Marcondes? Marcondes Maltoni trabalha conosco desde 2008. Então, o senhor confirma que essas pessoas físicas ou essas empresas nunca prestaram serviço à Mitsubishi? Exceto a Marcondes Maltoni, sim. Confirmo que essas empresas nunca prestaram nenhum serviço para a empresa. Mas o senhor não sabe também se ela tinha vínculo com a Marcondes? Não tem conhecimento? Não sei. O senhor conhece, obviamente que sim, o senhor Mauro Marcondes Machado? Sim, conheço. E a da sua ligação com o setor automotivo, o senhor poderia falar mais? Poderia. A senhora quer... Da ligação do seu Mauro com o setor automotivo. Ok. O Dr. Mauro, ele trabalhou por mais de 20 anos em duas montadoras grandes, por duas vezes. Então, tem mais de 40 anos de experiência trabalhando pelo lado das montadoras. O senhor podia declinar o nome dessas duas montadoras? Volkswagen e Scania. Foi diretor dessas duas empresas por mais de 20 anos em cada uma. Ele também é representante por mais de 13 mandatos, cada mandato de 3 anos, na Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia. Então, ou seja, quase 40 anos que ele representa, ele é vice-presidente e tem cargos dentro da Anfávia. É uma pessoa que tem profundo conhecimento do setor, como a MMC Automotores, apesar de ser uma empresa grande, mas ela detém um share bastante menor, ela tem do que a grande concorrência do mercado. Nós sempre buscamos nos assessorar por pessoas que têm bastante experiência, uma vez que lidamos com grandes multinacionais no mercado brasileiro. Então, essa é a razão de nós termos alguns contratos com o Dr. Mauro. O Dr. Mauro, ele é o proprietário da empresa Marcondes Maltoni Empreendimentos. Sim. Ele já tinha essa empresa, só tem conhecimento, quando ele dirigiu ou a Volkswagen ou a Scania? Não sei. O senhor não sabe responder? Não sei responder. Na verdade, eu conheci o doutor... Ou se ele começou a trabalhar através da sua própria empresa, prestando assessoria a partir do momento em que deixou a direção dessas duas outras montadoras? Não sei. Na verdade, eu, quando assumi o cargo em 2010, o Dr. Mauro já prestava serviço para a MMC. O que ele faz em paralelo é ter a empresa prestadora de serviço, que atua no setor tributário e é o vice-presidente da Anfávia. Sim. Uhum. Todo associado da Anfávia, ele tem direito a uma cadeira de vice-presidente. Então, ele nos representa na Anfávia, por um período, não por 40 anos, mas ele nos representa desde 2008 como vice-presidente na Anfávia. Perfeito. O senhor conhece ou já ouviu falar do senhor Ricardo Hetch? Não. José Ricardo da Silva? Não. José Ricardo da Silva. Na verdade, quando nós tivemos soubemos que o Dr. Mauro foi investigado, nós questionamos ele por que do assunto. E daí ele nos explicou que tinha tido algum contato com essa pessoa. Mas, fora isso, não sei explicar nada diferente disso. Mas ele nunca prestou nenhum serviço, não conhecemos, não é uma pessoa da nossa relação. Mas eu já ouvi falar do Dr. José Ricardo da Silva. Somente após... Tomar conhecimento do processo. Tomar conhecimento do processo, quando questionamos o Dr. Mauro. Quando o Dr. Mauro tinha algum poder para contratar pessoas também para trabalhar para a sua empresa?
Todas as tratativas que nós fazíamos com o Dr. Mauro fez vários trabalhos para a empresa, ele sempre falou que tinha uma equipe, mas nós nunca nos estendemos a quem fazia parte dessa equipe. Sabemos que ele tem um escritório, que tem várias pessoas que trabalham com ele, e ele falava que tinha alguns advogados que o assessoravam, mas nós nunca entramos em detalhe nem nunca questionamos. Eu, principalmente, nunca questionei quem eram e o que faziam. Além da Mitsubishi, o senhor saberia se o Dr. Mauro, através da empresa Marcondes e Maltoni, atuava para outras montadoras de veículos? Não. Não? Não. O senhor não tem conhecimento? Ou o senhor... Não tenho conhecimento. Não tem conhecimento? Não tenho conhecimento. Não é que eles não trabalhem para outras, o senhor não tem conhecimento? Não tenho condições de afirmar que ele não tenha feito trabalho para outras empresas. O senhor Edson Pereira Rodrigues, o senhor conhece, já ouviu falar? Não conheço nem nunca ouvi falar. Nem no âmbito de processo nenhum? Não. Nada? Senhor Paulo Roberto Cortez? Não. Nunca nem ouviu falar? Não. Não conhece e não ouviu falar? Não é uma pessoa da nossa relação, não temos nenhuma relação com esse senhor, não o conheço. Então, o senhor não sabe dizer se prestaram serviços para a sua empresa? Mesmo Não. Através do senhor... Com certeza, Mauro. para a nossa empresa, para a MMC Automotores, não prestavam nenhum serviço. Mas através da empresa Marcondes Maltoni é possível? Eu não tenho como afirmar isso. O senhor conhece, eu já ouvi falar no senhor Alexandre Paes dos Santos? Não. Nunca ouviu falar? Não. Também nenhum processo, nunca se deparou com esse nome? Não, nunca me atentei a esse nome. Então a pessoa nunca prestou serviços? Com certeza nunca prestou serviço à MMC. Bom, dessas empresas todas e desses nomes todos que eu falei, a única empresa que o senhor confirma que tenha prestado serviço, presta ainda atualmente? Presta a ainda? Marcondes? Sim. O senhor poderia fornecer, enviar posteriormente a CPI contratos, todos os normativos, a documentação que ligue a Mitsubishi Automotores com essa empresa do seu Marcondes? Sim, poderia fazer um resumo e encaminhar. Enviar. Sem dúvida nenhuma. Então, eu gostaria que a Secretaria, presidente, anotasse para que a gente apenas confirme por escrito o pedido que já está efetivado nesse momento. O senhor falou que é comum, além do setor jurídico da empresa, contratar outros escritórios para colaborar também na questão da defesa tributária da empresa. Esses escritórios seriam escritórios de advocacia ou seriam consultorias? Excelência. Desculpe, talvez eu não tenha me feito claro, vou tentar ser um pouco mais claro. Apesar o departamento jurídico da empresa funciona como gestor de todos os processos no que diz respeito ao acompanhamento. Todos os processos de natureza civil, tributária, trabalhista, sempre tem um advogado terceiro contratado pela empresa. E nosso departamento jurídico municia das informações para as defesas serem feitas por esses escritórios. No que diz respeito a alguns processos, principalmente os processos do CARF, nós temos o escritório do Dr. Mauro Marcondes, contratado para nos assessorar com ideias, com sugestões na defesa.